Bom dia! Vamos continuar o nosso estudo do livro O que é Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 1, no subtítulo Fenômenos Espíritas Simulados. Então, a gente conversou até agora sobre... São diálogos, né? A gente lê aqui e comenta de acordo ao nosso entendimento. E são diálogos de Allan Kardec com pessoas que o procuraram na época em que ele estava estudando, divulgando, criando a doutrina espírita na França. E aí algumas pessoas procuravam por ele para questionar, para conversar. E ele, com suas maravilhosas respostas, sempre tinha ensinamentos a nos trazer. E esses ensinamentos estão aqui nesse livro. Então, esse livro é composto por diálogos. Nesse momento, nós estamos em um diálogo que Allan Kardec teve com alguém que aqui no livro está sendo chamado de o crítico. É o crítico ou é o cético? Peraí. É o cético. O crítico nós já terminamos, tá? Então, já conversamos aqui sobre alguns diálogos de Kardec e agora nós estamos nesse diálogo dele com o cético. E o tema dessa conversa dele, de Allan Kardec com este rapaz, agora é que eu imagino ser rapaz, né, gente? Não tá dizendo aqui. É sobre fenômenos espíritas simulados. Então vamos lá. Eu vou ler aqui. Como é um diálogo, eu vou falando quem que falou cada coisa. Aqui é o visitante falando. Não estará provado que fora do espiritismo esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhe atribuem? Resposta de Allan Kardec. Por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? Ou seja, aquilo que eu posso imitar não existe, né? Que direis da lógica daquele que pretendesse, por se fabricar com água de Celtes vinho de Champanha, ser todo vinho dessa espécie apenas água de Celtes? Então ele está dizendo assim, essa água de Celtes que a gente não sabe direito, eu não sei o que é, tá falando assim, vamos falar de outra forma. Então quer dizer que se eu pegasse água e fingisse que é vinho, uma água especial, saborizada, eu fingisse que é vinho, todo vinho seria falsificado? Né? Então é isso que ele está perguntando. Quer dizer que se um fenômeno acontece ou finge-se que ele acontece fora do espiritismo, significa que o que acontece no espiritismo não deve ser verdade também, né? Allan Kardec está falando qual que é a lógica dessa sua afirmação, dessa sua pergunta, né? Isso é privilégio de todas as coisas que apresentam a possibilidade de engendrar falsificações. Acreditaram alguns prestigiadores que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações, e para atrair a multidão, simularam. Então, usando o nome do espiritismo, simulando, fingindo haverem manifestações espíritas, aconteceu isso na França, é isso que Allan Kardec está dizendo, que usaram o nome do espiritismo por causa da popularidade para fingir, para simular manifestações de espíritos. Mais ou menos grosseiramente, ou seja, alguns fizeram bem feito essa falsificação, outros não. Alguns fenômenos de mediunidade, como já tinham simulado a clarividência. E todos os gaiatos o aplaudiram, brandando: eis aí o que é o espiritismo. Quando se mostrou em cena a engenhosa aparição dos espectros, não se proclamou que naquilo recebia o espiritismo um golpe mortal? Então, quando se mostrou em cena a engenhosa aparição dos espectros,
achavam que o espiritismo estaria recebendo um golpe mortal e que isso ia abalar as estruturas e ia descredibilizar o espiritismo. Aí Allan Kardec continua. Antes de pronunciar tão positiva sentença, deve-se refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho, e certificar-se a identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Então, resumindo aqui, simplificando essa frase, significa o seguinte, seria bom dar uma olhada, né? Aí mais a fundo, para identificar a realidade de uma imitação ou de uma coisa real que está sendo imitada. Ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água, uma pedra que brilha como um brilhante, né? Então, você vai comprar um brilhante sem ter certeza que é brilhante? Você vai pagar o preço de um brilhante sem ter certeza? Então, você está evitando ser enganado. Quanto ao espiritismo, Allan Kardec está dizendo que deveria... Quanto aos fenômenos, né? Não é espiritismo. Quanto aos fenômenos espíritas que na época, na França, aconteciam com muita frequência em muitos lugares, estava se popularizando isso. Só que, como sempre, existem pessoas que se aproveitam de algo real para obter alguma vantagem simulando aquilo, simulando e não fazendo algo real, né? E a gente deve se certificar até hoje, né? Tudo isso aqui vale até hoje para nós. A gente deve se certificar de que realmente algo é verdadeiro antes de afirmar. Antes de comprar o brilhante, a gente deve ter certeza que ele é real. Então, antes de afirmar que o espiritismo é uma palhaçada, que os fenômenos não existem, que é tudo charlatanismo, a gente deve observar se realmente é. Não é verdade? Senão a gente corre o risco de ficar ridículo afirmando coisas que a gente não sabe. Como Allan Kardec vem dizendo desde o início aqui do livro. Né? Nós estamos na página 87. Não é para vocês se basearem na minha página, porque cada livro tem sua edição, pode mudar. Mas eu tô dizendo assim, que já foi lido um tantinho aqui. E desde o comecinho Allan Kardec tá o tempo todo dizendo, olha, vamos prestar atenção, né? Vamos prestar atenção, porque a gente fica meio ridículo quando a gente sai afirmando aquilo que a gente não conhece. Um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los-ia certificado de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Então, ele está falando aqui, você que está me questionando, visitante, que é quem fez a pergunta, se você tivesse olhado com um pouquinho mais de atenção, você mesmo ia saber que os fenômenos espíritas acontecem de forma completamente diferente desse charlatanismo que você está trazendo à tona aí, como se tudo fosse, como se todo o espiritismo, toda a manifestação dos espíritos fosse charlatanismo. Então, é só observar com mais atenção que você vai notar as diferenças entre o que é real e o que é falso. Então vou reler a primeira frase para fazer sentido. Em um estudo, mesmo pouco acurado, ter-nos-ia certificado de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas, completamente outras em relação às simulações. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros, nem de ler a buena dicha. Buena dicha é a sorte. Então, tá falando que o verdadeiro espiritismo não fica fazendo aparecer espectros, nem lendo a sorte. É diferente. Então, basta observar. Por quê? Porque quando você vai, por exemplo, usar a mediunidade para ler a sorte, falando que isso é espiritismo, tá errado, porque o espiritismo, com certeza a pessoa que vai ler a sorte, ela vai prometer algo a alguém e vai receber algo em troca. E normalmente isso é dinheiro, né? Uma vantagem que seja, mas em geral é dinheiro. Então, a pessoa cobra.
E a mediunidade, nós vamos nos nossos estudos, tanto no Evangelho que eu faço às 11 horas, quanto nas nossas continuações de estudo sobre a doutrina espírita, a gente vai ver que o espiritismo verdadeiro, e isso acontece desde a época de Allan Kardec até hoje, o verdadeiro espiritismo não cobra nada para nenhuma situação. Você nunca vai, a não ser que seja um fingimento, que não seja um espiritismo real. Você nunca vai numa casa espírita e algo vai ser cobrado de você. E nem vão pedir dinheiro. Tudo dentro do espiritismo é voluntário. Então, todas as pessoas que trabalham na casa espírita, elas estão trabalhando de forma voluntária. Elas não recebem nada. O centro espírita, ele se mantém por doações voluntárias que nunca são solicitadas daqueles que querem, que se sentem bem contribuindo para que o espiritismo avance, para que o centro espírita se mantenha. É assim. E doam também o seu trabalho, né? Não existe cobrança por nenhum tipo de situação. Nenhum. Desde o passe, desde a palestra, dos tratamentos, até os tratamentos espirituais mais... como que se diz, mais avançados, mais elaborados, nada é cobrado. Se for cobrado, saiba que você não está em um lugar que está seguindo, pode ser verdade, a manifestação dos espíritos, pode haver até uma cura, tudo bem, não estou falando que está errado, estou falando que não é espiritismo, tá? É outra coisa, é um espiritualismo que pode até ter mediunidade, que pode até ter diversas situações parecidas com o que acontece dentro do espiritismo verdadeiro, mas não é espiritismo. Espiritismo é isso aqui que Allan Kardec está dizendo, porque foi ele que criou. Então é isso, né? Pode chamar de outra coisa, pode ser bom também, mas não é espiritismo. Então, se tiver leitura de sorte, previsão de futuro, aparição, fenômenos para aparecer, para fenômenos públicos, né? Não tem. No espiritismo não tem isso. Só a malevolência e uma rematada má-fé puderam confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria. Gente, é incrível que até hoje isso aqui, Allan Kardec está falando em 1800 e pouco, que é a época dele, né? Isso aqui acontece, ele está conversando sobre isso com essa pessoa aqui, vamos ver se tem a data aqui, mas é século XIX. E até hoje ainda existe isso, ainda existe gente falando que espiritismo é feitiçaria. É que hoje não se usa mais essa palavra, feitiçaria, né? Mas, e eu não tô me lembrando que tipo de palavra que se utiliza, mas é sinônimo. Ainda tem gente até hoje falando isso. Então isso mostra o quanto a ignorância sobrevive, né? E quando eu falo ignorância, eu não tô ofendendo ninguém, porque ignorar é não saber. Eu não sei, eu sou ignorante em muitas coisas, então tudo bem. É normal a gente ser ignorante em muitas coisas. Eu sou ignorante sobre astronomia, eu não sei explicar sobre os astros, sobre os movimentos dos astros. Eu sou ignorante sobre física, eu sou ignorante sobre medicina. Então, nós somos ignorantes em muitas coisas. O problema não é ser ignorante, o problema é sair falando sobre o que não sabe. Esse é o problema. E é isso que Allan Kardec está combatendo aqui. Desde o início desse livro ele está falando, em todos esses diálogos que a gente já conversou, ele fala isso, ele fala, ó, o que você acha de estudar um pouco? O que você acha de olhar, né, procurar saber antes de afirmar? Ou então, diz que não sabe, né? É complicado isso. Complicado. E até hoje falam esse tipo de coisa sobre o espiritismo. E é puro preconceito, porque não existe simulação, não existe cobrança, não existe adivinhação de futuro, não existe feitiçaria, não existe magia, não existe nada disso no espiritismo, é tudo coisa natural. A única coisa que existe é o quê? Espírito. E espírito somos nós.
Nós somos espíritos. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que está momentaneamente utilizando um corpo como veículo de manifestação no mundo material. Todo o espírito é a realidade. O corpo é uma passagem, podemos até pensar no termo ilusão. Essa vida material que a gente vive é ilusória, ela é temporária, ela é só uma passagem, é como se você entrasse num túnel e que ali você vai receber vários aprendizados e você vai sair do túnel. Uma hora esse túnel vai acabar, fora desse túnel é a sua verdadeira vida. E cada túnel é uma encarnação que a gente vive para aprender, para evoluir, para ter a oportunidade de aprendizado. Então, a única coisa que existe, que o Espiritismo prega, determina, define, estuda, afirma, é que nós somos espíritos imortais. E que é possível, através da mediunidade, que não é mágica, que não é sobrenatural, não é nada disso, é uma glândula, inclusive, que possibilita a comunicação dos espíritos encarnados com os espíritos desencarnados. É só isso. Não tem nada além disso. Então não tem mistério, não tem nada disso. É simples. É simples. É que as pessoas, que nós, em geral, alguns já superaram essa fase, porque já acreditam, já entendem, já observam, já enxergam isso, mas em geral, a maioria das pessoas não consegue acreditar naquilo que não é material, visível, palpável. Material nesse sentido. Então, eu tenho que pegar, eu tenho que sentir, eu tenho que ver, eu tenho que cheirar, eu tenho que sentir o gosto, o cheiro, eu tenho que... Os meus sentidos físicos têm que perceber aquilo para que eu acredite. Só que isso é uma coisa sem lógica. Porque mesmo que eu não aceite o espiritismo, eu tenho que admitir que existem coisas que eu não vejo. Esse meu celular está, inclusive, agora sendo carregado enquanto eu faço a live, porque ele existe a energia elétrica. E a gente enxerga a energia elétrica? A gente não enxerga. As ondas de comunicação, que eu não sei explicar, vou falar do jeito que me vier na cabeça aqui, da internet, que fazem com que a internet... com que essa imagem, com que essa minha fala chegue até outras pessoas, que é através da internet. Nós enxergamos a internet que a gente não enxerga, que a gente... Voltou? Eu não sei se pra mim pareceu que deu uma travada, eu não sei pra vocês. Mas então eu tava dizendo que a gente tem que acreditar, que o mais lógico seria nós acreditarmos que existem coisas que nós não vemos, porque... faz muito mais sentido, né? A gente tá usando coisas que a gente não vê. Então é isso. Então não tem nada de sobrenatural no espiritismo, tá bom? Vamos continuar aqui então. Só a malevolência e uma rematada? Vamos lá, não sei o que é essa palavra, mas vamos pular essa palavra. Só a malevolência e uma rematada má fé puderam confundir o espiritismo com magia e feitiçaria, quando aquele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas. Então, quer dizer, como você pode confundir o espiritismo com magia e feitiçaria se o espiritismo repudia isso? Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas às assembleias de Sabá, nas quais se espera o soar da meia-noite para que os fantasmas apareçam. Então ali já é uma coisa bem mística, né? Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Vilma? Que bom ter vocês aqui. Eu tô adorando esse estudo desse livro, e tô adorando o jeito que Allan Kardec lida e responde essas pessoas. Muito esclarecedor, né? Então, algumas pessoas chegaram na época a comparar o espiritismo com magia que acontece, que tem que esperar meia-noite, só falta falar que tem que fazer sacrifícios, né? Só falta isso. Um espírita, meu amigo, assistia um dia a uma representação de Macbeth, de Shakespeare, né?
ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer: Belo, vamos assistir a uma sessão espírita. É duro. É justamente o que precisava para o meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Então, quer dizer, era uma peça de teatro e o rapaz, que aqui o Allan Kardec está mencionando, falou que ia usar um jornalista, que até por falar em jornalista, né? Deixa nas entrelinhas. Hoje em dia, né? Hoje em dia continua acontecendo esse tipo de coisa. A pessoa tá numa peça de teatro, ela acha que ela pode usar o que vai acontecer num palco que atores farão dentro de um contexto de peça teatral. Eles acham que eles podem usar aquilo que eles vão ver um artista fazendo como realidade. E ainda pega e fala que vai assistir uma sessão espírita e vai falar sobre isso nas colunas, lá nos jornais dele. Vou saber agora como as coisas se passam, ele falou. Vai saber como as coisas se passam assistindo uma peça de teatro em que vai ter uma simulação de feitiçaria. Não é nem de espiritismo. É impressionante. E ele continua, esse rapaz que estava assistindo Macbeth. Se eu encontrasse por aqui algum desses loucos, perguntar-lhe-ia se ele se reconhece no quadro que tem ante os olhos. Ironia, né? Desnecessária. As pessoas que não têm argumentos reais e verdadeiros, elas apelam para a ironia, para o cinismo, né, para agressões, se apegam a detalhes desnecessários que não vão mudar em nada o contexto, a essência, enfim, é triste. Eu sou um deles, disse-lhe o espírita, que estava do lado do jornalista que estava assistindo a peça Macbeth. Eu sou um deles, disse-lhe o espírita, e posso asseverar-vos que nada vejo que se lhe pareça. Tenho assistido a centenas de reuniões espíritas e nelas nada encontrei que se assemelhe a isso, a essa encenação de feitiçaria que está acontecendo no palco. Se é aqui que vim de escolher argumentos para o vosso artigo, assevero-vos que ele não primará pela veracidade. Como que a pessoa pode querer falar sobre algo baseado em uma encenação teatral de outra coisa, que não é espiritismo, é feitiçaria. Impressionante. Aí o Allan Kardec continua. Muitos críticos não têm bases mais sólidas. Não tem base mais sólida do que uma encenação teatral, que nem é sobre aquilo. Sobre quem cairá o ridículo, a não ser sobre aqueles que caminham tão estonteadamente? Quando o espiritismo, seu crédito, longe de sofrer, quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com tais ataques, tem crescido pelos reclamos que lhe fazem, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer pensava nisso. Os reclamos provocam o exame e contribuíram para lhe aumentar o número de adeptos, porque se reconheceu, então, que em vez de brincadeira, ele era coisa séria. Gente, isso acontece. Quanto mais bate, mais cresce. Já ouviu falar nisso? Allan Kardec, mais uma vez, ele já falou isso em outros momentos, aqui desse livro, olha, se você quiser fazer propaganda, não só nesse livro, gente, nas lives que eu fiz sobre a biografia de Allan Kardec, tá muito claro essa forma dele de encarar, e não só a forma dele de encarar, mas a realidade do que aconteceu. O espiritismo cresceu muito, por causa dessas críticas infundadas. E quando a gente quer criticar alguma coisa, a gente realmente quer que aquilo não prospere, a gente tem que estudar primeiro, né? E a gente tem que ser sincero, porque senão as pessoas percebem.
que a gente tá inventando coisa, que a gente tá tomando parte pelo todo, que a gente tá usando uma peça de teatro para falar sobre uma coisa real, né? Não é base suficiente. Então existem coisas, sim, como aconteceu com o espiritismo, que quanto mais você bate, mais cresce, porque você chama atenção para aquilo. E aí faz com que as pessoas falem assim, mas por que estão falando tanto mal disso daí? Deixa eu ir lá ver. E aí chega lá e vê que não é nada daquilo. Então, finalizamos então hoje esse estudo desse item aqui do livro O que é Espiritismo, de Allan Kardec. E amanhã, a continuação aqui desse diálogo vai ser sobre impotência dos detratores. Legal, né? Muita coisa disso a gente pode usar na nossa vida. Ok? Então, um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo!